E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao AceleraCast, episódio 32. Hoje com convidados ilustres, porque são convidados aqui, são empreendedores e também grandes amigos pessoais que vão contar a história super interessante deles. Antes de eu falar quem está aqui comigo, seguindo o protocolo, se inscreve no canal, aperta lá o sininho e dá o joinha só no final, tá? Se você gostar, você dá o ok, não precisa fazer agora antes de você saber se o conteúdo é bom, não é verdade? Comigo aqui, Felipe Amorim, Rodrigo Gouveia, fundadores da FIM, uma corretora que nasce com o seu coração super tech, certo? Tecnologia na veia. E a gente vai levar um papo, tem que tomar cuidado para não ficar contando história dos caras aqui. Cuidado aí. Brincadeira. Amorim, Rodriguinho, obrigado por terem topado o convite. É um prazer ter vocês aqui. Maior prazer. Eu aprecio, sou fã da história de vocês dois. Eu quero que vocês compartilhem muito desses ensinamentos que vocês trazem enquanto sócios, enquanto executivos, enquanto empreendedores, para todo mundo que vem buscar um pouco de inspiração no AceleraCast. Obrigado por estarem aqui. É o maior prazer. A gente que é fã assiste, né? Não só pela nossa amizade, mas pela qualidade aí do que a aceleração produz. Esperamos contribuir à altura aí dos convidados que vêm aqui. É isso aí. Que são de alto níveis, hein? A gente sabe que o convidado é bom aqui quando tem Lindt na porta. Brincadeira, tem pra todo mundo. Se você veio aqui e a convidada não tinha Lindt, você pode brigar com a Fê e com o Alve que estão aqui nos bastidores. Eu vim aqui todos os dias, eu acho. Vocês sabem que quando eu comecei essa história, eles ficavam me zoando aqui, blogueiragem, quando nem tinha figurinha, vocês ficavam me zoando, né? Hoje ninguém zoa mais nada. Você foi pioneiro nisso. Pois é, agora ninguém zoa mais nada. Cara, vamos lá, o que é essa história do seguro com tecnologia? De onde vem isso? Em que pé que está o mercado? As corretoras, enfim. Dá um overview para quem não conhece muito, vocês vão começar a falar o techniquez, aí ninguém vai entender nada e vai flopar o vídeo aqui, hein? Não, mas assim, resumindo muito, acho que esse mercado de seguros, para quem conhece, para quem tem aí essa oportunidade, sabe que é um mercado que ele sempre foi muito conservador, né? Eu faço uma analogia grande, assim, que apesar de acho que o mercado de seguros ele ser mercado financeiro, mas as seguradoras e corretores e etc., eles estão passando por um momento muito similar ao que os bancos tradicionais passaram com os bancos digitais aí, meados de 10 anos atrás. Mas está dizendo que a maioria da galera tem lá o seu corretor de seguro, liga pro cara para fazer o seguro de Exato, ainda coisa, tem muito isso. Acho que ainda manda o mercado... um WhatsApp, o cara vai ver seu seguro do carro, não sei o que, é isso, né? Ainda tem muito isso. Acho que é um mercado que ele vem por um processo de digitalização, como os outros, aí, como o mercado financeiro como um todo. E eu acho que de principalmente 3 anos para cá, insurtechs aí, que é o termo, né, que a gente usa para tecnologia dentro desse mercado de seguros, de fato ganharam aí uma notoriedade, realidade. A gente tem aí grandes players que apareceram. A própria SUSEP, né, que é a superintendência, ela vem fomentando muito isso. Então, até do ponto de vista regulatório, ela veio criando portarias, até para fazer o que eles chamam de sandbox, né, que é para criar aí algumas oportunidades de inovação dentro ali do mercado. Então, a gente veio ali dessa onda. Então, a gente mapeou aí uma oportunidade em meados de 2018 e investimos de cabeça aí dentro lá desse projeto. A gente já vai falar sobre vocês terem entrado nesse mercado aí. Então o que a gente está dizendo basicamente é o seguinte: até pouco tempo atrás, se eu quisesse fazer qualquer tipo de seguro, eu passava a mão no telefone, talvez mandava uma mensagem para um corretor, eu queria fazer alguma coisa. E aí hoje muitas pessoas veem algumas coisas do tipo, eu sei que não é o que vocês fazem, depois vocês vão falar, mas acho que o que todo mundo associa ao seguro de carro, para ficar mais fácil essa assimilação, certo? Sim. E aí, hoje tem algumas formas de fazer uma cotação, ou eventualmente até uma contratação, não sei se eu falar bobagem, vocês me corrijam aqui, do seguro do carro. Cara, eu vou lá, acesso um portal, qualquer coisa, e tenho ali meia dúzia de seguradora, passo o meu cartão e pronto, fiz. Mas não significa que não tem gente por trás, certo? Sim, então... Que é onde vocês entram aí. Exato. Na realidade, para esse tipo de seguros que a gente chama mais focados em pessoa física. Massificados. Vamos falar, sei lá, seguro alto, que é o do carro, vida e etc. Acho que
pelo o desafio de você criar canais, né, de distribuição, eles talvez foram pioneiros aí em tipo, assim, criar soluções digitais. Que era um pouco mais barato. O cara faz um seguro de um carro, um negócio que ele já está habituado, é isso? Exato. Né? Ele é mais barato e de uma certa forma, ele é um seguro que ele tem uma escalabilidade maior. Porque mais pessoas à medida que ele é tipo, direcionado para a pessoa física, naturalmente você tem um volume maior. Então, assim, só que o nosso projeto, a gente vai falar um pouquinho mais ali para frente, ele foi muito segmentado em cima de tipo, seguros corporativos. Então, vamos entrar nesse de vocês já. A gente não faz nada para pessoa física. Isso. A pergunta é, para quem está assistindo aqui, poxa, deixa eu entender. São dois jovens empreendedores com pouco tempo de experiência no seguro. Sim. Tempo de experiência, digo assim, pô, não é que vocês tinham um tio que tinha corretora e fez numa história. Na verdade, foi ele que me convenceu e eu nunca tinha trabalhado com seguro na minha vida. Mas estamos aqui, senhoras e senhores, diante de um dos melhores vendedores que eu conheço. É isso. O cara que vende, e é verdade. É verdade. E, então tá aí um skill. É o melhor. Tá. Aí vocês saem do zero, do absoluto zero. Em vez de ir para essa linha que já estava mais organizada para o digital, vocês falam assim, vamos pegar um desafio bem complicado. E aí vocês vão para atender um mercado específico, ou bem nichado. Uma forma específica, que é o tal do seguro-garantia. O que é seguro-garantia para a gente deixar isso registrado no YouTube? Se alguém um dia precisar... O que é seguro-garantia? Seguro-garantia... vai achar o corte que o Alvinho vai colocar aí. Resumindo lá com uma frase, é como se a seguradora fosse o seu fiador dentro de um contrato ou até mesmo de um processo judicial. Explique para nós, leigos mortais aqui. É como se você precisasse, vamos supor que você está assinando algum contrato ou você precisa fazer algum caução em algum processo judicial, ao invés de você fazer isso depositando o dinheiro, tirando esse dinheiro lá do seu caixa e colocando ele numa conta vinculada àquele contrato ou àquele processo, você emite uma apólice de seguro-garantia que ela vai fazer essa mesma função. E por um valor que, evidentemente, é muito pequeno, perto do que você vai ter de rentabilidade se você mantiver esse dinheiro dentro do seu caixa. Então, vamos dizer, a grosso modo, aí, que uma apólice de seguro ela tem um custo aproximado de 1% ao ano do valor da cobertura que você precisa dar. Então, vamos supor que você tem que dar uma garantia de 1 milhão. Essa apólice de seguro-garantia ela vai te custar em torno de R$10 mil ao ano, que é a taxa ali que tem. Evidentemente, se você for ter que despender, tirar aquele dinheiro do seu caixa 1 milhão. E deixar aquele 1 milhão e você deixar ele depositado, ele não vai render nada ou assim, praticamente nada. Se você mantiver esse dinheiro no seu caixa, você pode deixar ele aplicado, rendendo aí um CDB aí, confortavelmente com a Selic atual, você vai ter esse 1% aí que você pagou nessa apólice pago aí no seu primeiro mês. Então, ele é um dos poucos seguros, ele é um dos poucos tipos de seguro que você tem uma vantagem financeira. Então, é um produto muito interessante, assim, que, por incrível ali que pareça, poucas empresas conhecem e a gente tem a missão aí de fomentar ele cada vez mais e praticamente 100% lá das empresas que acabam conhecendo ele acabam virando fã e começam a Cá utilizar. estamos, então, usando o AceleraCast para poder promover isso. Que tipo de empresa que poderia contratar e vocês observam no mercado e falam, putz, aquele tipo de empresa não contrata, ou porque não sabe que existe, ou porque acha que é difícil. E como é que vocês entram no mercado para resolver esse problema? Que acho que é o ponto central de vocês aí. Legal. Acho que eu vou complementar então, tem várias formas aqui, como ele falou, de modalidades do seguro-garantia, tanto na parte contratual, então tem alguns contratos firmados entre empresas que têm a obrigação de um seguro-garantia ou de uma caução, então nesse caso eles precisam apresentar de qualquer forma, então tem de uma certa forma uma obrigatoriedade nisso. Quando a gente vê no âmbito mais judicial, muitas empresas que têm um volume alto de processos trabalhistas, então, por exemplo, aquela empresa perdeu
um processo inicial e quer recorrer a uma ação. Para ele poder recorrer isso, normalmente as empresas calcionam em dinheiro para poder... Que é a tal tem um nome, uma conta judicial, tem um nome técnico para isso. É um calção lá em cima do processo. Mas a empresa tira o dinheiro do caixa dela e põe em algum lugar. Põe em juízo para poder... Depositado em juízo. Isso, para poder recorrer. O seguro-garantia basicamente diz que você não precisa depositar em juízo, você faz um seguro. E é bem mais barato. É bem diferente o seguro-garantia em cima desses outros seguros massificados, porque no caso desse seguro alto, você paga o seu seguro para você mesmo ser o segurado. No caso do seguro-garantia, você apresenta um seguro com outro beneficiário, né? Que seria o caso, nesse caso, por exemplo, o ex-funcionário da empresa. Que seria mais ou menos assim, putz, se o cara não paga... eu tô aqui, se você ganhar a causa e eu não pagar, tem um seguro aqui que vai cobrir. Que garante... Obviamente, a obrigação de pagamento sempre da empresa como pagadora, né? Então, é muito similar, acho que de uma forma mais fácil, como uma fiança locatícia. Você vai alugar um apartamento, você precisa colocar um fiador, normalmente você coloca um familiar, um pai, ou enfim, para garantir aquilo. Porque se você não pagar aquele aluguel mensalmente, o dono o proprietário vai acionar lá o seu fiador e cobrar dele. Então, gira mais ou menos na mesma... Vocês vieram para não acabar mais com a macarronada de domingo das famílias onde tem o fiador. Basicamente é isso, né? Então, senhoras e senhores, não precisa mais se estressar com o seu tio rico, com aquela avó lá mais cheia da grana. Você fala com os meninos aqui e tá resolvida a história do seguro-garantia, certo? É isso, exatamente. Basicamente é isso. Exato. E assim, acho que a gente trouxe a solução, porque assim, esse tipo de seguro, ele existe há um tempo até que relevante aqui no Brasil, mas até 2018, a contratação dele era um tanto quanto complexa ali para as empresas. Você tinha que mandar aí uma série de documentações, é o que eles brincam lá do kit banco, aí que você tinha que mandar os balanços, documentação societária, era um negócio assim. E a nossa solução, que a gente viu lá em meados ali dessa época, é que as seguradoras passaram a conseguir dispor de uma capacidade de limite só com esses motores de crédito vinculado ao seu CNPJ. Então, você passa lá o seu CNPJ, a seguradora faz uma consulta rápida ali e ela te dá um limite baseado lá no score que a sua empresa tem. Foi daí que veio a ideia nossa de falar, já que as seguradoras estão indo para esse caminho, por que não criar uma plataforma multicálculo aí, né? Como se fosse você estivesse cotando uma passagem aí nesses sites ali de viagem, ao invés de você cotar a passagem, você vai botar as informações lá do seu contrato ou do seu processo judicial e você vai sair aí em poucos minutos aí com a sua cotação, você escolhe a seguradora que te dá a melhor opção e você sai com a sua pólice emitida. Então, resumindo aí, essa foi a nossa Facilitaram solução. a vida, né? Trouxeram tecnologia para... Tem gente que traz tecnologia para dificultar a vida das pessoas. É isso. Vocês trouxeram para simplificar. E para gerar economia. Coisas que demorava uma semana, às vezes 2 semanas para chegar a uma cotação, hoje a gente em 3 minutos a pessoa já sai com a pólice emitida ali. Muito então bom. É algo bem disruptivo. Beleza, e aí tá sentado aqui na minha frente 2 caras super inteligentes que, de novo, não tinham nada a ver com o seguro. E até pouco tempo atrás, e aí de repente vocês montam uma empresa, montam uma startup, validam, hoje vocês estão com 40 funcionários, batendo de frente com um monte de empresa que está há 200 anos no mercado. Qual é o segredo? De novo, né? A AceleraCast é um veículo para trazer inspiração para as pessoas, e aí quem está assistindo vocês agora fala, o que eles fizeram, o que eu tenho que entender, qual é o caminho que vocês já trilharam que deu certo, e qual é o caminho que vocês podem dizer assim, falar, cara, por aqui não vai, bicho. Né? Porque, assim, uma coisa, verdade seja dita, é importante ressaltar aqui que são 2 grandes amigos e que trabalham e ficam 24 horas por dia juntos, né? Até no final de semana. No final de semana vão comer uma pizza, vamos, mas estão os 2 sentados juntos. Aí, segunda-feira, 9 da manhã, estão os 2 sentados juntos. É engraçado isso. É quase um casal aqui, né? Porque eles brigam mais entre eles do que com as esposas. Aliás, com as esposas ninguém briga. Mas entre eles há um conflito. Mas o que eu acho
isso é uma brincadeira que a gente tá fazendo, mais ou menos, né? Porque vocês brigam mesmo. Mas eu acho muito legal pelo jeito que vocês conseguem tocar esse relacionamento e que não afeta. Vocês vão lá, quebram o pau e sei o quê, de repente, tá tudo resolvido. Qual é o segredo, se é que tem, pra vocês conseguirem ter esse tipo de relacionamento? Cara, assim... Desculpa, e como que a empresa se beneficia disso? Assim, acho que começou também antes, acho que, como você falou, da amizade de muitos anos atrás, aí mais de 10, 12 anos Vocês de imaginavam amizade. ter um negócio desse tamanho juntos? Olha, assim, a gente sempre flertou de ter alguma coisa. Foi o que a gente falou ali no começo. A gente sempre se admirava muito profissionalmente, assim, até pelo que a gente tem perfis muito, muito diferentes. Ele é um cara muito com uma força comercial muito, muito forte, e eu sou uma pessoa mais de operação, estruturação de operação, processos. Eu sou um cara um pouco mais assim, metódico, ele é um cara um pouco mais emocional, assim. Eu acho que isso é um complemento muito interessante. Rapidinho, para quem acompanha os nossos conteúdos, nós temos aqui claramente um executor comunicador, vendedor, e um planejador analista, quem cuida de operação. Exato. Fecha parênteses. Então, assim, como a gente sempre teve esse tipo de desejo, assim, a gente nunca, ao longo, desde o tempo que a gente se conhece, aí, há mais de 10 anos, a gente nunca tinha tido essa oportunidade de falar assim, putz, vamos construir alguma coisa junto, porque a vida acaba levando a gente para caminhos diferentes e tal. E aí calhou que aí eu estava trabalhando num projeto em mercado financeiro, que era de justamente desenvolver uma startup ali de fiança locatícia, a solução aí lá para fiança locatícia. E aí eu comecei a assim, olhar justo o que eu estava falando no começo. Falei, putz, esse mercado de seguros é muito analógico, assim, é um negócio que tem muita coisa para se fazer. Normalmente a gente imagina o seu corretor, a gente brinca que é o corretor pastinha, ali, aquele cara que é o que você falou, que é o que você liga lá para resolver. Na imagem do inconsciente coletivo de todo mundo. 90%. Quando você fala um corretor, é esse cara, Klaus, um abraço, que é o corretor que cuida da gente aqui. E é isso, tipo, ele manda mensagem, cara, tá vendendo seu seguro, e aí, vai querer tal, e você resolve. Então, assim, eu comecei a ver que, cara, tem alguma coisa nisso. E como eu tava desenvolvendo justamente esse projeto em cima de fiança locatícia, eu falei, pô, vou estudar melhor esse mercado. Nesse momento, eu chamei o Rodrigo e falei, cara, acho que tem uma oportunidade aí que eu acho que vai casar a parceria com a gente. E a gente começou aí, isso foi meados de 2018, aí meio de 2018, a gente começou a conversar ali com o mercado. Ele é um cara que gosta de analisar bem também as coisas, apesar de ser um cara ansioso. Ele falou, vamos olhar, a gente tem muitos amigos, por coincidência, tinha muitos amigos que trabalhavam dentro de seguros, e a gente começou a entender, cara, que pé que tá, como é que tá, é isso mesmo, dá pra gente desenvolver tecnologia nisso e tal. É que também, sempre, acho que antes disso, tinha um pouco daquele receio, vamos sair dos nossos trabalhos, estamos bem... ganhando um bom salário. A famosa zona de conforto. Exatamente, todo mundo na zona de conforto, e a gente sempre falou, não, vamos pensar em alguma coisa, vamos montar, vamos estudar, e sempre ficou no vamos, e começava a gerar aquela ansiedade, aquela oportunidade, e aí, tipo, voltava. Aí uma hora a gente falou, putz, não, vamos começar a estudar um pouquinho mais a fundo, vamos... Acho que se encontrar, aí começou a amadurecer um pouco melhor a ideia, né? E assim, conversando, a gente viu justamente a transição, né? Justamente, naquele momento, a seguradora estava testando essas análises via CNPJ, e a gente olhou e falou, putz, acho que é isso. Foi daí que a gente falou, vamos pensar em criar a nossa plataforma multicálculo e vamos tentar fomentar isso ao mercado. E assim, é muito interessante, tem a história aí desse momento que a gente ficou, né, praticamente um ano aí estudando, né, naquela esfera, estudando, conversando, fazendo essa parte do benchmarking aí. E aí, quando foi meados aí, final de 2019, aí, meados de novembro, meio que falou assim, tem que ser agora. Porque o mercado a solução lá com a seguradora já estava pronta, aquela solução lá o crédito, a seguradora tinha já topado fazer um piloto lá com a gente, falou assim, vamos desenvolver as APIs aí para trabalhar com vocês, e aí tem que ser agora. Só que, em paralelo, a gente estava lá nos nossos devidos empregos, assim, né? A gente estava lá ainda trabalhando e assim, fazendo isso como um projeto paralelo. E aí coincidiu que eu estava decidido já que eu ia seguir, eu estava acreditando muito ali no projeto, e na semana
que eu ia informar lá pra minha esposa lá, ela virou pra mim e falou assim, putz, eu tô grávida. Rapidinho, vocês percebem? Pausa. Presta atenção. Eles estavam falando há um ano, planejando aqui. Aí quando ele decide, ele fala assim, quando eu ia falar pra minha esposa, vocês estão vendo o que eu tô falando? É uma cumplicidade gigantesca. É aqui. isso, é isso. Aí, Beijo, Carol. Aí quando eu fui contar, ela falou, puta, eu tô grávida. Eu falei, nossa, eu vou ter que largar o meu emprego, não sei o quê, eu vou ter que... E assim, a mulher acho que já fica insegura por causa da gravidez, né? Eu dizer que eu vou empreender, montar uma tipo, startup, sabendo que dali não tem no salário no começo. Não baita mercado difícil. Investindo exato, dinheiro. no mercado difícil, desenvolver uma tecnologia lá do zero e... sabendo que dali a 6 meses teria vindo a criança e tipo, demandaria não só tempo, mas também dinheiro, né? Que a criança demanda. E putz, aí eu fui contar para ela, isso caiu como uma bomba na minha casa ali, né? Ela foi totalmente contra. Putz, eu fiquei com aquilo ainda digerindo ainda durante dois meses ainda naquele processo, mas eu tomei a decisão, eu falei, até pela nossa amizade e pelo que a gente tinha desenvolvido até ali, porque também a parte dele, ele me botou lá contra a parede, lá também, ele falou, se não for agora, eu vou fazer outra coisa. E aí a gente acabei indo contra a vontade de todos ali. E, assim, eu lembro que eu botei na minha cabeça, eu falei, eu tenho 6 meses pro negócio acontecer, vamos entrar de cabeça. E os primeiros 6 meses foram bem difíceis. Isso é uma coisa importante, assim, eu queria que vocês destacassem, porque apesar de ser um mercado de insurtech, de corretora, seguros com tecnologia, muitas pessoas fazem um processo muito parecido com o de vocês, que é a parte fácil, ou a parte legal, com todo respeito, que é estudar, entender... criar um PowerPoint maravilhoso, falar com um monte de gente faz isso. E aí, qual é o desafio de... vocês estão criando uma empresa que é um portal, enfim, que não existia, não tinha ali um www, não tinha nada. Aí vocês falam assim, olha, a gente precisa de um trem aí que não sabe como é que funciona direito. E vocês quebraram a cara várias vezes. Quantas vezes vocês tiveram que jogar fora tudo que tinha sido construído? Acho que esse é um ponto de atenção para trazer à luz aqui, de falar assim, cara, não é fácil entrar nessa história de tecnologia. Eu tenho uma startup, eu falei isso acho que uns 2 episódios para trás aqui, não sei, que muita gente quer ter só uma startup. A hora que você fala que precisa trabalhar, o cara fala, é mesmo? Eu só queria ter startup mesmo. Qual é a dificuldade de poder rodar com tecnologia? E ainda vocês pegam um pedaço da pandemia onde explodiu os caras de TI, super assediados pelo mercado, ganhando fábulas de dinheiro. Aliás, se você não faz nada da vida, saiba programar, viu? Você vai ganhar dinheiro. Até brinco que eu falo que antigamente os pais queriam que os filhos fossem médico, advogado. Agora quer ser programador. Programador. Eu queria... Primeira pergunta é, quantas vezes vocês tiveram que jogar fora tudo que vocês fizeram? Como que isso impactou o negócio? Quais os aprendizados que vocês trazem? Acho que um dos pontos é, assim, você achar que na hora de empreender você tem que estar preparado. Hoje, eu vejo de tudo que a gente passou, esses quase 3 anos aí, 2 anos e meio, 3 anos, que a gente não sabia quase nada quando a gente entrou nesse mercado, quando a gente começou a empreender. Eu vejo... Bom, eu principalmente, eu não vim desse mercado, eu fui um pouco... vamos, é um mercado bom, potencial, tudo. Falei, então vamos. Comecei a aprender junto com ele e ele falava que eu já conhecia, sabia. Depois, com um longo tempo, hoje eu vejo que ele não sabia nada. A gente lembra assim moral, não, mas ele achava que ele sabia, né? Mas isso é um ponto importante, que isso acontece com muita gente, né? O cara vai lá, leu 3 livros, viu 4 palestras, conversou com 3 founders, né? Pra ficar chique, e que produzir coisa assim, ninguém fez de fato, mas... jogo vale, né? A história que treino, jogo é jogo. Filhão, a hora que você tá na Copa do Mundo, televisionando para não sei quantos países, tem 1 bilhão de pessoas te assistindo, a perna treme. É outra história, né? Treme. Não, assim, aquela coisa que eu tava falando. Às vezes o cliente ligava e fala assim, não, mas vocês fazem essa modalidade lá do Garantia? A gente não sabia. Eu falei, não, faz. Aí depois a gente ia estudar para ver se a plataforma dava para atender. Então, um processo muito... Acho que assim... As pessoas, quando elas acreditam ali que o projeto, e é meio assim clichê, mas no final é
A startup é quem está ali com você, entendeu? Acho que respondendo também a sua outra pergunta, acho que pelo menos umas 3 vezes aí a gente jogou fora o projeto. Jogar fora, para quem está ouvindo, é literalmente pegar todo o código, fonte e falar, não serve para nada, vamos começar do zero. A gente passou por 2 CTOs até ter o atual, né? Muito bom, por sinal. Tá assistindo a gente, Tchelão. Tchelão, gente fina. Melhor escolha aí. Quando eu crescer, eu quero ter um fígado igual ao do Tchelão. Então, realmente, a gente passou inicialmente por 2 experiências aí da plataforma que acho que a primeira ideia, o primeiro passo que a gente fez foi contratar uma empresa terceirizada para ajudar a gente aí num primeiro MVP. A gente começou a investiu nisso, porque inicialmente como a gente começou a usar todo o capital próprio, para a gente já começar com uma estrutura grande, contratar um monte de dev, etc., era algo muito caro. E é caro até hoje, né? Continua sendo mais caro ainda, na verdade. Mais caro ainda, no caso. Então a gente tinha um budget lá, negociamos com uma boutique, aí com uma fábrica, né, que a gente chama, e desenhou um primeiro piloto. Começou a dar alguns erros, assim, começou a não funcionar ali logo no começo. A gente precisa repensar, precisamos, enfim, desenhar tudo de novo. Aí tinha um outro conhecido, porque quando a gente fala com desenvolvedor, a gente não conhecia nada, praticamente não conhece nada. Tudo igual, né? Você acha que uma pessoa, quando ela conhece de tecnologia, você acha que ela sabe fazer tudo. Entendeu? E quando você vai montar um negócio de tecnologia, você precisa ter um braço direito ali, que é o cara que cuida da parte de tecnologia. Como é que você vai desenvolver toda essa questão da tecnologia sem ter um sócio, sem ter uma pessoa de confiança ali, né? E aí, num segundo momento, tinha um outro amigo nosso conhecido que mexia com a parte de tecnologia, e a gente trouxe ele, falou, pô, vamos desenvolver. Dele olhou lá e falou, isso aqui tá horrível, tá um lixo, vamos fazer tudo de novo. Aí, beleza. Aí a gente chegou, investimos, aí nesse momento a gente já tinha um pouquinho de dinheiro, já tinha fechado algumas coisinhas e tal, já tinha uma certa receita, e a gente contratou, acho que umas 4, 5 pessoas de tecnologia na época. E aí começou a desenvolver. Ele, apesar de ser muito amigo, bem gente fina, temos muito contato com ele até hoje. O perfil dele é bem diferente do nosso, né? E ele também, em paralelo, também tinha um negócio dele, então ele estava um pouco dividindo a atenção. E a gente chegou num momento que a gente falou, putz, não dá. Assim, a gente precisa de um outro perfil de pessoa que vai ajudar na gente nessa parte da tecnologia. E a gente começou a procurar, ir atrás. Até então a gente chegou no Marcelo, né, que está aí já mais de quase 2 anos aí com a gente, né, praticamente desde o começo aí do projeto, e agora tá tudo certinho, tá indo super bem, a gente chegou no ponto ideal. Fazer um reconhecimento ao Tchelão aqui, o Marcelo Campilho. Ele é o pai da plataforma que a gente usa hoje, que é a Aceflix, ele que criou do zero também a plataforma. E roda super bem, elogiada aí por alguns clientes. Hoje tá na Porto, inclusive, a plataforma. Legal. Que, né, já que a gente tá falando de seguro. É isso. E assim, o projeto que ele desenvolveu lá com vocês, pra gente foi uma referência quando a gente conversou lá com ele, quis seguir lá com ele. De fato, é uma pessoa tem muito conhecimento técnico e é um cara muito comprometido lá com o projeto. Então trazemos uma lição importante para aquelas pessoas que estão ouvindo aqui e falar, pô, se eu quero ter uma startup, quero ter tecnologia. Se não tiver um braço bom de tech comprometido ali, disposto a sujar a mão de graxa, né? Exato. Simbolicamente O que a falando, gente não adianta. recomenda, o que eu recomendo é assim, você não precisa ter capital para sair montando uma equipe de tecnologia própria, contratar dev, etc. Mas pelo menos ter um sócio, pelo menos ter braço de alguém, como ele falou, da sua confiança, que essa pessoa pelo menos ela te guie em um tipo de desenvolvimento. Você pode até optar em começar terceirizando isso lá para uma empresa de desenvolvimento e tal, mas que aquela pessoa pelo menos organize aquilo e desenvolva aquilo de uma forma que você nem perca tempo e por tabela também dinheiro, porque como a gente falou, hoje em dia está cada vez mais caro investir em tecnologia. Pô. Acho que uma das lições aí para quem quer empreender, eu vejo um livro que eu li há muito tempo que chama Good to Great,
que é primeiro quem, depois o quê. Né? Então, acho que as pessoas com quem você vai montar o negócio, acho que é a coisa mais importante do que o que vocês vão fazer. Porque quase acho que a maioria dos empreendedores aí começam com uma ideia e no meio do caminho acaba mudando totalmente. E se você está com pessoas boas ali na equipe, todo mundo muda a direção e continua remando para a mesma direção. Isso é muito, muito falado nos caras dos investidores, né? Eles dizem... quando você vai investir numa empresa, investe muito mais na cabeça que está na empresa do que de fato no business. A brincadeira que eles fazem é você precisa investir no jockey e não no cavalo. Cara, eu vou apostar no jockey e não no cavalo. E aí, se você estiver buscando alguém só porque a pessoa aparentemente é inteligente ou porque ela talvez tenha muito conhecimento, você precisa olhar o que ela já construiu. Se você olha para a pessoa, ela não construiu nada. Aí você fala assim, me dá um conselho. Qual é a relevância desse conselho da pessoa que não construiu nada? Ou nada perto daquilo que você está buscando construir. Cara, então assim, tome cuidado com isso. Eu acho assim, tem um outro ponto interessante, que eu acho que a maioria ali das pessoas que montam alguma startup ou até mesmo empreendem, ela vai fazer aquilo, primeiramente, ela vai olhar, quando ela quer montar alguma coisa, ela vai olhar para os amigos, né? Ela vai olhar ao seu redor aqui, quem que eventualmente pode ser tipo sócio, até por uma questão de confiança. Desculpa te cortar, mas você acha que é comum, porque vocês são um caso, eu acho, na minha humilde opinião, que vocês são um caso à parte. Vocês são um ponto fora da curva de amigos que conseguiram sair do zero como ideia, conseguiram fazer a empresa faturar o que fatura, conseguiram atingir um estado de maturidade interessante e conseguem se dar bem. Pô, estão sentados aqui e saem para comer pizza na sexta à noite. Vocês acham que isso é o comum? Ou é mais normal ver o contrário acontecer? Os caras quebram o pau e nunca mais se falam. Acho que é o contrário. É mais normal, o contrário. Mas eu tenho tipo segredo que eu sempre digo lá para as pessoas. Eu sou um cara muito espiritualizado. E tem uma coisa que um tipo clichê aí que todo mundo diz, que é assim, nunca durma brigado lá com a sua esposa. Eu falei aqui, ó. Vocês nunca dormem brigados, então? Cara, a gente tem isso, a gente resolve os nossos problemas, até por ser muito amigo e saber mais ou menos o limite de cada um, acho que a gente resolve os nossos problemas e quem trabalha com a gente percebe isso nitidamente, a gente debate as coisas abertamente no momento às quais elas acontecem, e eu acho que isso é uma vantagem competitiva muito grande, porque a gente resolve os nossos problemas muito rápidos. A gente tem alguma divergência, a gente tem muitas divergências, que a gente é muito diferente, assim. Todos os dias. Todos os dias. Vocês imaginem como é que é esse troço. É muito engraçado até. Depois vocês podem fazer umas perguntas para o pessoal lá do escritório, né? Os concorrentes, então, o pessoal do escritório que vai estar assistindo, escrevam no comentário uma cena. Eu vou falar o seguinte, o pessoal que está no escritório lá provavelmente vai assistir esse vídeo aqui. Então, se você estiver assistindo, descreva a cena onde você se assustou a primeira vez quando você viu os caras. Não, mas nas entrevistas a gente já avisa. Chegou desse ponto. Sabe o que vocês vão fazer? A concorrência vai estar assistindo aqui. Segunda-feira os caras vão começar a quebrar o pau no escritório. Falar, os caras falaram pra fazer isso, a gente vai começar a brigar no escritório. Mas é um negócio interessante, cara, porque, assim, que a gente não guarda, como a gente não dorme brigado, a gente não guarda rancor pro dia seguinte. E a gente trata as coisas de uma forma extremamente profissional. Essa é uma pergunta boa, Amorim. Como não levar pro pessoal os desentendimentos? Como que você pode dizer para uma pessoa, falar assim, atinge esse nível de maturidade entendendo o que eu quero porque eu sou uma criança birrenta, ou porque, cara, eu acredito, eu vou tentar marcar meu posicionamento, e aonde que vocês conseguem convergir? Eu acho assim, você tem que partir do primeiro pressuposto, que a partir do fato lá que o cara está remando junto ali com você, e você respeita muito ele profissionalmente, qualquer opinião ali que ele dá, ele não tá dando para te prejudicar. Ele tá dando aquela tipo, opinião porque ele de fato, ele acha, ele tem algum motivo lá para achar. Mesmo que você concorde com absolutamente zero. Você não concorde. Então, a primeira coisa ali que eu digo assim, respeite, escute pelo menos, mesmo que você não concorde lá com aquilo, que você tem alguma divergência com algum ponto específico lá com o que ele colocou, mas escuta.
Acho que é válido escutar e a gente se escuta, assim, a gente dá aquela pausa que eu assim brinco que a gente é que nem o tipo Nextel, lembra? Tipo, Nextel, você escutava o cara falar pra você falar ali depois. Então, Os mais jovens não têm a menor... Você sabe o que é Nextel, se você tiver Nextel? Nem você, Alvinho? Pô, Nextel era... Cara, feio, aquele negocinho. Era um negócio que você tinha... Às vezes Quantos o cara tava falando... Pesquisa aí, eu não sei quanto que tempo? é. Qual o ano? Não sei. Cala a Não, boca. Rodrigo, é da época do... Quantos anos tem o orelhão. Nextel? Eu vou ficar meio mal aqui agora. Ontem eu mostrei o vídeo pra Gabi, tava assistindo lá o vídeo do episódio anterior do Marcelo. Ela, nossa, sua barba tá ficando branca. Né? Caraca. A gente tá envelhecendo. Oxe, quanto? Não. 5 anos, 1990. Não, foi isso quando Não, começou. calma, isso aí Peraí, foi- a gente não tá tão velho assim. O Alvin lembrou agora, que o Alvin não é tão jovem assim. Mas, enfim, a gente... Então a gente vocês se têm escuta. o método Nextel de A gente comunicação. tem um método Nextel. Explica o que é o método Nextel de comunicação. Cada um fala a sua opinião e o outro escuta. É isso. Então a gente escuta. Por mais que ele demore 5 minutos, 10 minutos, eu vou escutar tudo que ele tem para falar e ele vai escutar tudo que eu tenho lá para falar. E no final a gente encontra as nossas convergências e divergências da opinião de um e do outro e chega em um consenso final. Mas é que, evidentemente, é o que a gente diz. Não é que a gente fala isso, como a gente tem a nossa intimidade, a gente fala isso como cada um bem. Como amigos. Acabamos de como criar a discutir. metodologia. Você que quer buscar sinergia na sua sociedade, use o Cara, método faz que dá Nextel. certo, faz que dá certo. É escutar, mas no final é você de fato escutar a opinião Não, da tá outra coberto- pessoa, porque a maioria lá das discussões é um atravessando o outro. Eu acho que isso vai gerando uma irritabilidade, assim, do cara, pô, deixa eu falar, não sei o quê. A gente não... Isso faz todo sentido, cara. A gente criou um conteúdo aqui, um módulo, e hoje ele é tocado pela doutora Flávia, que tá sempre junto com a gente, que é sobre escuta ativa. A gente criou meio sem pretensão, assim. Falou, cara, vamos criar colocar no nosso catálogo um produto novo. Escuta ativa é legal, escuta ativa difícil, não tinha... Nem sei se o livro tá aqui. Não tinha como chama? Bibliografia para achar isso direito. Aí criamos, cara, fiz o maior sucesso. Aí você fala, como é que é escuta ativa pro vendedor? Quer dizer, a gente sabe por quê. Mas eu tô dizendo assim, sucesso com os vendedores. Nossa, é verdade, nunca tinha pensado desse jeito. Eu preciso parar pra entender o que o outro precisa me falar. Pô, jura? Pelo amor de Deus. Faz 100 mil anos que a gente se comunica desse jeito, contando história. E aí a gente precisa fazer um módulo, treinar os caras pra falar que precisa ter escuta ativa. Então, Exato. Né? E assim, eu vou te dizer que isso é algo que é tão assim legal e a gente de fato viu isso como uma vantagem competitiva mesmo, que a gente acabou levando isso para a cultura da própria empresa. Então, assim, para quem o pessoal não fica no arranca-rabo lá. Mas eu tô dizendo É só que entre assim, vocês. mas eu Só tô entre dizendo a do gente. ponto de vista que a gente escuta todo mundo. Quando a gente precisa tomar algum processo de tomada de decisão, independente de cada área, a gente tem muito o costume de dar o espaço lá ali para as pessoas esboçarem a sua opinião. É quase que uma gestão compartilhada. Não é exatamente compartilhada, porque, evidentemente, no final a gente tem que chegar em alguma decisão. Mas eu acho muito importante, a gente escuta muito o pessoal ali que trabalha com a gente. Eu acho que isso, além de gerar um ambiente mais interessante, porque o pessoal, de fato, eles se comunicam e tal, gera um engajamento que você forma times. Você não tem ali pessoas, colaboradores e tal. Você tem times ali foram formados e eles, à medida que eles participam ali do processo de tomada de decisão e de não só da própria empresa, mas de alguns casos específicos que vão acontecendo, eles se sentem parte ali do negócio. E eu acho que isso gera um assim, engajamento absurdo e a gente valoriza isso. Tanto é que a gente optou lá na nossa empresa em ser uma companhia que, exceto os casos lá de sala de reunião, né, para fazer reunião e tal, a gente não tem sala. Então, eu, o Rodrigo, o Marcelo, na qualidade de fundadores, a gente senta com o time junto, justamente para ter essa facilidade e essa transparência de escutar todo mundo e de poder debater tomadas de decisões ali abertamente ali, junto com todo mundo. E todo mundo vivendo o que a gente tem passado. Então, eles acabam também abraçando a causa, vestindo a camisa. Acho que sim, que é justamente isso. Acho que todo mundo junto acaba vivendo um pouco da cultura aí que a gente quer passar. Uma cultura quase que por osmose, né? Você tá ali do lado da pessoa. A gente, quando reformou o escritório aqui, pensou nisso. Putz, vamos ter sala, não vamos ter sala? A gente criou a sala justamente pela questão do treinamento, que é praticamente uma reunião, né? Que antes era um pau danado. Se a gente fazia o treinamento nessa sala aqui,
Aí a gente dá o treinamento de pé, porque pô, treinar de pé é muito melhor, porque você respira melhor, a voz fica melhor, você articula, tem mais energia. Não consigo fazer um treinamento sentado, para mim é terrível. Não importa onde eu esteja, eu vou lá e faço uma gambiarra para sair, para ficar de pé. Pegava o banquinho, o monitor, aí, travava a sala. Aí a gente falou, vamos fazer hoje. A gente se deu ao luxo de ter. Vocês viram lá, né? Pô, isso aqui tá. Sobe o negocinho. Parece a NASA aqui. Vai brincando. Tem muito dinheiro no mercado hoje. Muita gente querendo investir em muita empresa. E dar lucro está na moda, né? Dar lucro voltou a estar na moda. Sim. Parece uma maluquice essa frase, mas hoje as empresas ou os investidores olham e procuram empresas lucrativas. E não empresas que ficam só queimando caixa. Como que vocês, aí talvez na coqueluche das startups, de tech, vocês seguem a cartilha de ponta a ponta, mas sendo uma empresa bootstrap. Bootstrap, para quem não conhece, é o termo de empresas que cresceram com a própria grana. Como que vocês lidam com essa tentação, se é que eu posso chamar assim, de, vou pro mercado, não vou pro mercado, faço uma captação de grana, não faço, porque o que eu vejo é que tem muita gente querendo contar a história muito mais do que escrever a história. Eu quero contar a história de quanto que eu captei. Cara, e a história de quanto é que você lucrou, você não tá afim de fazer, né? Que é queimar caixa, Como que vocês enxergam isso? Faz sentido? Tá nos planos? Não tá? Primeiro, eu acho assim, quando você investe o seu próprio dinheiro, acho que quando você não toma o dinheiro a mercado, normalmente você tem um zelo maior por aquilo lá. Você fala assim, puta, o dinheiro é meu, é um dinheiro lá que eu conquistei, que a gente... Você já viu a história do omelete? Não. É mais ou menos assim, no omelete você é a galinha que põe o ovo ou você é o porco que põe o bacon? Quando você põe a sua grana, você é o porco que põe o bacon, né? Isso. Skin the game total. É isso. Então, assim, gera uma certa, inicialmente, quase que uma segurança, mas um zelo, né? Porque você tá lá botando o teu dinheiro, você fala, se der errado, é o meu que vai, né? Então, você já é uma... assim, primeira coisa. Então, a gente se habituou a planejar muito as coisas. Então, eu acho que isso é um ponto interessante, porque à medida que era o nosso dinheiro, que era o dinheiro do E contado, caixa, né? Teoricamente, contado, né? Muitas vezes. Literalmente contado. Até pouco tempo atrás, a gente tinha que botar, escolher em qual cesta a gente ia botar os ovos e tal. Então... É um processo de decisão que eu acho que até nos ensinou a de fato planejar cada vez mais, porque isso é algo que a gente percebe que muitas empresas, startups, tal, até por serem fundadas ali por jovens, as pessoas têm uma ansiedade muito grande de dar resultado muito rápido. Então, e é um processo natural, todo mundo quer crescer rápido, quer dar certo rápido. As pessoas hoje parece que, até estava conversando lá com um amigo meu, que se você não dá certo até os seus 40 anos, é que de fato que você não vai dar. Bobagem do planeta Terra. Bobagem, porque, querendo ou não... A gente vai viver até os 100 anos. Exato. Estamos trabalhando para isso, mas... Imagina, aí você deu certo nos 40. Fala, cara, tem 60 anos, você fazer o que da vida? É isso. Já pensou que loucura? Então, assim, a gente planeja muito. Então, isso é um ponto interessante. Acho que muito ali do nosso sucesso hoje é em razão ali desse planejamento, desse foco. E assim, captação a mercado, VCs, etc. A gente até pensa, a gente até já olhou, já teve a oportunidade de ter acesso a conversar, mas a gente entendeu que pelo nosso projeto ele está tendo já um crescimento orgânico. Isso, por enquanto, até aqui, ele não faz um sentido ainda. A gente está conseguindo alcançar as nossas metas aí de uma forma bastante satisfatória. Na verdade, assim... Acho que o ponto muito bom é que, por exemplo, no ano passado, que foi nosso segundo ano de empresa, a gente acabou atingindo uma meta muito maior do que a gente tinha planejado, né? Então, acho que a gente cresceu em torno de 8 vezes do primeiro para o segundo ano de faturamento. A gente estava planejando crescer 2 vezes e quando a gente desenhou a meta no final de 2020, né? Quando a gente desenhou, aí eu falei, putz, não vai chegar nisso. Isso você é mais cético. Eu sou mais racional, ele é mais... eu sou mais sonhador. Sonhador. Ele é mais sonhador. Mas 8 vezes, esse não é um número que você pode ignorar, não vou deixar passar batido. Vocês atribuem isso a uma ou algumas causas de 8 vezes? Eu acho que assim,
acho que tem muito também do nosso perfil de sempre querer fazer o negócio acontecer, de a gente se considerar bem diferenciado do mercado, de nada de acomodar, não é porque a gente conseguiu trazer alguma coisa que a gente vai se acomodar, então a gente sempre quis cada vez mais e mais, a gente batia a meta, tipo, dobrava a meta, então... Você fez isso 4 vezes, dobrou. Era até engraçado, virou motivo de piada. E o pior é que no final... calculando a meta errada. Mesmo assim, no final do ano, mesmo tendo faturado 8 vezes mais do que a gente faturou, ainda tem aquela sensação, putz, dá pra fazer mais. Então, a gente tem um pouco essa veia, essa sangue nos olhos de Você falou uma coisa importante pra gente destacar aqui. Qual é o limite desse até dava mais? Onde que tá, se é que a gente consegue chegar, a linha entre eu querer buscar uma eficiência, entender onde tem potencial de ganho, e a linha que você cruza e cai num estado de ansiedade? Existe isso? Eu tô nesse. É que ele é um cara extremamente ansioso. Eu conheço. Fiz a pergunta na maldade, senhoras e senhores. Não, é que ele é um cara extremamente ansioso, mas acho que é mais esse perfil. Já até brinco com ele, que eu falo que ele já tá numa fase da vida dele que ele tem que ver isso. Porque realmente... Faz terapia. Eu comecei a fazer terapia. A gente tá indo atrás disso. Marquei. Marcou? Marquei. Muito bom. É isso. Então, assim, o que eu digo assim... É natural, acho que todo empreendedor, se não for ansioso, é um cara que dificilmente ele vai chegar aonde ele quer chegar, né? Cuidado com essa frase, porque você vai... Já vivemos um momento de... Eu falei, mas eu vou complementar. Ontem não, no último episódio um problema de saúde pública, alguma coisa assim. Enfim, esqueci. Mas tá todo mundo ruim da cabeça, muita gente. Então não fala, pô, todo mundo tem que ser ansioso, não. Eu acho que assim... É que eu ia fazer um complemento. O que eu acho assim? Acho que todo último empreendedor tem que ter um pouco de ansiedade, arrumando lá o que eu falei. Isso é não, pode deixar. Acho que isso faz parte ali do processo de você empreender. Afinal, aquela engrenagem depende de você. Se você não tiver sempre puxando aquilo lá... Vou colocar de outra forma. O cara tem que ser ansioso, tipo, das 6 da manhã até as 8 da noite. Exato. Quando dá 8h01, fala, putz, agora não sou mais ansioso, vou curtir a família. Exato. Mas aí eu falo assim, só que você tem que entender que a sua ansiedade tem que ser para o negócio. Você não pode levar isso para sua vida pessoal. Porque, eu queria que você falasse um pouco disso, porque isso é uma lição pra vida. Cara, eu tenho hábitos, assim, e ele sabe disso. Primeiro Fala de novo. Não pode levar a ansiedade pra gente deixar isso registrado aqui. Pra gente não... Acho que assim, você tem que levar a sua ansiedade pra dentro do seu negócio, pra dentro do seu projeto, de desenvolver. Lá você tem que ser um cara ansioso, um cara desenvolvedor, pragmático. É que eu acho que o ansioso que você tá falando é mais daquela, ter vontade de ir pra cima. Acho que um pouco mas isso é uma ansiedade positiva, vamos assim chamar. Só que eu acho assim, você tem que entender como qualquer ser humano, você tem a sua vida pessoal, você tem a sua família, você tem os seus filhos, hoje eu tenho 2, e assim, isso faz parte lá da sua vida. E essa ansiedade exacerbada, ela provavelmente, se você levar isso para dentro da sua casa, você vai criar um ambiente tóxico lá. E querendo ou não, ali é o seu porto seguro. É onde você tem a sua válvula de escape e tal. Então, você busca harmonia. Exato. Então, eu criei alguns hábitos, acho que o assim, fundamental assim, é não trabalhar dentro ali da minha casa. Tirando o período ali de pandemia, né, que todo mundo trabalhou de casa, mas eu, a partir do momento que eu entro na minha casa, o meu tempo é dos meus filhos, é da minha esposa, no da seu minha caso, família. nem que você quisesse, né? Tem as crianças pequenas, mas eu levo muito isso. Nossa, lá, cara, chegou. Agora vai cuidar dos filhos, que agora é sua hora. Não, mas... Tá falando de As crianças não deixam, a Carol também. Mas é uma questão que você tem que se desconectar. Eu chego a um ponto que eu criei um hábito que, a partir de um certo horário ali que eu chego ali na minha casa, eu literalmente desligo o celular. E eu só vou ligar ele quando eu vou sair de casa ali no dia seguinte. Porque é natural, você tá com o celular ligado, você vai mandar um WhatsApp, você pode querer resolver alguma coisa, mandar algum e-mail, olhar alguma coisa, mas eu me desconecto. Porque é para eu justamente poder me conectar dentro da minha casa. Eu não consegui. Então, assim, a ponto de que, por exemplo, o meu celular, ele dorme desligado, carregando lá na sala, para que justamente você não tenha. Então, foram dicas... Qual é o seu despertador? Como é que você acorda? Não, cara, eu curiosidade. acredito que eu acordo sozinho. Esperando na cama. Mas eu acordo sozinho, cara. É impressionante. Eu não sei, algum relógio biológico bom lá que eu tenho, mas eu acordo sozinho praticamente no mesmo horário, todos os dias, sem nenhum
despertador. É Depois você uma passa aí a sensibilidade. simpatia pra isso. Cara, eu sempre fui assim, né? Mas é um, não sei, algum relógio biológico meu. E que também possibilita eu conseguir fazer isso, deixar o despertador Com dormindo lá. certeza. Mas tem outros pontos. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade em assim acordar, cara, compra um despertador. Você não precisa dormir com o celular sendo seu despertador. Compra um. Hoje em dia deve vender ainda, mas coloca do lado da sua cama. Porque essa sensação de você desconectar, de você desligar o celular, de você não poder ligar ali para acessar, te dá uma sensação quase que de isolamento, assim, e te permite ser uma válvula, entendeu? Acho que é uma válvula de escape interessante. E a outra dica que eu acho que você é fã é, cara, pratique esporte. Acho que isso é uma coisa que eu acho que é fundamental. Você não precisa ser um Esporte não precisa triatleta. ser corrida ou Ironman que a gente tava falando no último, Cara, pode ser cara, pode dança, ser uma qualquer coisa. dança, pode ser Ou atividade qualquer coisa. física, acho que é importante, né? Qualquer coisa que te Suar. gere alguma Os atividade três física. aqui tem essa, se não treinam, ficam. Cara, isso eu acho mal. que é essencial e é algo que eu tenho pra mim desde jovem, e que com certeza é quase que uma meditação. No momento ali que eu tô correndo, ou que eu tô praticando alguma atividade mais intensa, é uma sensação quase que de meditação, assim, é algo E só que... pra deixar claro, ele não tem Ironman, né? Só pra gente... É isso. Mas Nossa, eu vou lá, ficar- Só pra deixar registrado não aqui. tenho. Toda vez ele fala, não, é só me inscrever. Se eu fizer a prova amanhã, eu completo. Eu falei, tá bom. Só Não, pra deixar registrado aqui. É só a minha mulher deixar que eu vou fazer. Tô brincando, mas acho, cara, eu acho que assim, isso é muito válido. Se você ainda não pratica esportes, faça alguma coisa que te tire aí de casa, que te faça suar um pouquinho, que eu tenho certeza que em 2 semanas você vai entender o que eu tô falando. Falar do nosso vendedor aqui. Pô, a gente tá diante de uma Mas ilustre ele é uma vendedor. máquina de venda. A máquina de literalmente. Cara, teve um artigo na Harvard Business Review. Eles fizeram um estudo com milhares de vendedores tentando entender quais eram as características dos bons vendedores. E eles chegaram em 2 características fundamentais. A primeira delas é empatia e a segunda, impulso do ego. Que basicamente é essa vontade, literalmente esse impulso de você querer fazer. E aí eu olho pro Rodriguinho e falo, cara, o cara tem as 2 perfeitas. Eu queria ouvir de você, Rô, um pouco desse perfil, talvez não, você faz isso de uma forma muito natural, mas como que é ser um bom vendedor? Que dicas que você poderia dar? Esse podcast tem uma audiência aí de alguns vendedores, de não dormir no ponto, de fazer, de ter essa coisa assim, esse ritmo. Você é um cara que acho que eu penso em você, ritmo é uma palavra que eu poderia usar para te definir. Legal. Eu acho que assim, a questão do vendedor, além dessas 2 qualidades que você comentou, de ter essa empatia, de entender qual que é a dor, a necessidade do outro lado lá, para você conseguir entender e atender aquela dificuldade, enfim, aquilo que ele precisa, ou talvez trabalhar de uma forma que você faça com que ele precise daquilo, né? Acho que isso é muito importante. E acho que outra coisa que eu aprendi muito, que eu levo de todas as experiências que eu passei, vender realmente não é fácil e você precisa ser persistente. Eu acho que tem que ter uma certa organização, porque, enfim, todas as empresas que eu passei, você acaba contactando, prospectando, indo atrás de muita gente e nem sempre naquele momento aquela pessoa quer comprar aquilo de você. Você vai conseguir vender. Então, você tem que manter um relacionamento e tá sempre lá. Eu sou chato, né? Eu fico insistindo, eu vou em cima, eu tento achar algumas pílulas diferenciadas que eu ainda não comentei, que de repente possa despertar algum interesse a mais naquele negócio. Então, eu acho que um pouquinho disso tudo assim acaba ajudando em como conseguir vender mais, convencer. Eu acho que são pontos importantes aí. Isso é uma coisa que muitas pessoas que hoje entram na área comercial não se intitulam vendedores, né? Porque a gente já tratou isso em alguns temas anteriores de ter vergonha de falar, eu sou vendedor. Aí o cara começa a colocar um monte de nome chique, mas no fim do dia é vendedor, bicho. Vendedor. Sim. Todo mundo, mesmo quem não é vendedor, é um dentista, um arquiteto, um médico, todo mundo no fim do dia. Aliás, com certeza, uma enxurrada de médicos hoje com vídeos no Instagram, nas redes sociais e tudo mais. Os caras estão se vendendo ou buscando esse caminho. Me perdi.
Sensacional. Como disse mesmo, a cabeça você tá ficando velho. Tô ficando velho. Não, eu lembrei. Muitas pessoas têm essa, abre aspas, medo ou receio de incomodar porque tá fazendo uma oferta. Porque cara, eu tenho um produto, eu sei que ele é bom, eu sei que vai ser bom pra você e eu vou te ofertar. Pô, você não quer hoje, mas eu vou te ofertar de novo. Eu acho que, e eu posso falar por mim, tá? Eu recentemente quebrei um pouco dessa barreira de, eu não quero incomodar, eu não quero ser chato, eu não quero ser o que você falou, né? Chato, pentelho, insistente. Só que, cara, eu tenho um negócio que funciona, que faz as empresas venderem mais e melhor. As empresas precisam contratar outras empresas que fazem o que eu faço. Então, cara, deixa eu fazer a minha parte aqui. Eu não vou ficar vendendo uma coisa pra alguém que o cara falou assim, não quero. Então, quando não tiver um não claro, eu tô lá fazendo o meu papel. E isso tá esquecido. Muitas pessoas deixam isso pra trás. Acho que, assim, um bom vendedor, ele tem que ser cara de pau. Ele tem que ir, tem muita gente que tem o receio, exatamente isso que você tá comentando. Então, não pode ter vergonha, tem que ser chato, tem que tentar, obviamente tem que dar o espaço, não pode ser tão chato. Hoje existem técnicas pra você não ser tão chato assim, né? Não, eu sempre digo assim, acho que o vendedor ele tem que ser um cara resiliente. Porque ele é um cara que ele vai tomar muitas portas na muito mais do que portas abertas. Muito mais, né? exatamente. Muito mais portas fechadas do que portas abertas. E principalmente, hoje em dia, eu acho que uma coisa lá que eu admiro muito, muito nele é vou dizer, quase que uma criatividade aí comercial. Então, ele é um cara que... Ele não vai naquele discurso óbvio, né? De, putz, vou ligar, vou fazer aquele discurso padrão e tal. Não, dependendo ali do perfil de quem tá te atendendo, de quem tá do outro lado, e você perceber isso, você tem um tipo de discurso diferente. Isso gera uma certa empatia, porque a pessoa que tá lá, ela vai ver que ela vai tipo, sentir ali, querendo ou não, alguma ligação lá com você. Isso realmente quebra uma primeira barreira para você conseguir acessar aquela pessoa. De uma certa forma, eu concordo, assim, não sei se é o correto ou não, mas eu tenho uma dificuldade, não vejo de toda pessoa que eu vou conversar, que apesar de ser o mesmo produto, serviço que a gente vai entregar, eu mudo conforme o andar e com quem que eu tô falando, como essa empresa está posicionada. Então, eu acho que é um pouco difícil. A gente quase um instinto ali. Você vê que ele... Não, o que ele tem é instinto. É um instinto. Ele sabe identificar ali o perfil da pessoa que está lá para entender qual o discurso e qual a abordagem que ele vai fazer. A boa notícia que coloca a aceleração de vendas num lugar favorável é que essas características que o Rodriguinho tem, a gente consegue exportar isso, mapear, entender o frame e falar, então vamos entender. A gente falou de empatia. Pô, dá para treinar empatia na pessoa? Dá. Inclusive, quando a gente roda o DISC, que é uma mapeamento de perfil comportamental, acho que eu já falei com vocês, né? É um assunto batido aqui até. Uma das competências é a empatia. Você mede qual é o nível de empatia da pessoa. Se fizesse o seu, vai dar estourado lá, quase batendo no 100, se não der o 100. Aí você pega um cara que tá no seu time comercial e a empatia dele tá em 20. Aí você fala, cara, tá aqui, essa é um ponto, é uma compultura comportamental para poder evoluir e falar, vamos cuidar da sua empatia. Como é que eu desenvolvo empatia? Sim. Cara, vamos pra rua, vamos falar, vamos fazer, vamos entender, enfim. Aí, é isso. É muito interessante isso. Eu acho que uma das coisas que você falou desse tino comercial, desse senso, quando eu tô conversando com alguém, de repente tentando, seja vender alguma coisa, eu consigo perceber se aqui tá dando certo. Se o cara tá indo para outra linha, tipo, ok, beleza, obrigado. Você consegue entender, né? E tentar mudar ou de alguma forma reverter a situação e trazer ele junto de volta para a mesa e convencer ele, né? Você fala convencer, alguns podem falar, a palavra convencer não é a mais adequada, mas assim, convencer é persuadir. Eu acho que convencer, eu vou te convencer de uma coisa, pode ser que não seja boa para você. Mas você tem técnicas de persuasão, e existem livros que falam disso, que basicamente persuasão, muitos entendem como uma forma pejorativa. Persuasão é um jeito de eu conseguir usar a comunicação, principalmente verbal e não verbal, para mostrar para você que este caminho que eu estou apresentando, ele é bom para os dois lados. Exatamente. E nem todo mundo consegue ter isso de forma bastante clara. Primeiro você tem que acreditar, né, no seu produto, no que você tem. Isso é algo que eu vejo. Os melhores vendedores lá que eu conheço, eles só vendem coisas que de fato eles acreditam. Aquela máxima lá de, putz, o bom vendedor vende qualquer coisa, eu não acho assim. Eu acho que
Tá batido isso, né? Já tá meio assim batido. Concordo. Porque eu acho que o cara, quando ele é bom, quando ele sabe que ele é um bom vendedor, o primeiro passo que ele tem que fazer é acreditar naquele produto que ele tá vendendo. Porque eu acho que você tem que passar a sua credibilidade, né? Eu não vou, eu no meu perfil, eu não vou vender algo que eu acho que não é uma boa coisa, seja o produto em si ou algo para você que não vai ser legal para você. Então, quando você deixa de acreditar, você não... Acho que... Vender sempre, né? Não importa o que seja. Exato. Que seja. Mas assim, eu não acredito tendo ser alguma coisa que não seja boa para outra pessoa. Então, eu acho que eu tento passar um pouco da minha credibilidade de que pode confiar em mim, você vai gostar. Você não vai se arrepender. Então, quando você realmente acredita e vê que é algo bom, a pessoa vai um pouco nessa questão da empatia. Putz, realmente ele está falando, vou dar um voto de confiança. E aí dá certo. Então, acho que tem muito disso, dessa questão assim, em si, de acreditar e tentar realmente fazer a pessoa acreditar que vai ser bom para ela. Então, se é alguma coisa que eu acho que não vai ser bom para outra pessoa, eu não vou conseguir vender. Né? Então... Tem uma coisa que eu gosto de falar, que as organizações, de modo geral, elas conseguem dar bastante dinheiro ou remuneram bem as pessoas que, número 1, resolvem problemas e as pessoas que trazem dinheiro para aquela organização. E aí, quando você tem um vendedor que ele é bom de conseguir mapear, entender, fazer as perguntas certas, resolver um problema e ainda traz dinheiro para a companhia, você tem as duas pontas felizes e aí a terceira, que é o vendedor, ganhando muito bem. E nem todo mundo consegue entender essa matriz aí. Acho que realmente o pessoal, às vezes, tem até um pouco de receio, assim, porque fala, putz, área comercial é que mais ganha, é que mais remunera, tem variável, tem comissão. Cara, o vendedor é muito importante, entendeu? Senta lá na cadeira do vendedor para ver como é que é o dia a dia dele. Exatamente. A rotina, foi o que eu falei, o cara tem que ter uma cabeça muito boa, assim, muito resiliente, porque... Às vezes a rotina dele é uma rotina que exige um emocional, assim, extremamente forte, entendeu? O cara tem que estar acreditando muito nele e muito no que ele está ali vendendo. Isso é importantíssimo. Isso tem que ser remunerado. Isso é verdade. Estamos caminhando aqui para a nossa reta final. E eu sempre faço uma pergunta para os nossos convidados. Se vocês fizerem lição de casa e assistiram algum episódio até o final, vocês vão saber qual é a pergunta. O Rodriguinho tá tremendo agora. Se vocês pudessem dar um conselho para vocês enquanto crianças, para que, como se você te desse um bilhetinho e ele nunca mais soltasse aquilo, sempre que precisasse ele voltasse e lesse aquilo. O que vocês escreveriam nesse bilhetinho para vocês, versão criança? Eu acho que a questão de ler bastante, se informar, tá cada vez mais atualizado. Acho que a leitura acaba gerando muito conhecimento e para poder compartilhar com as pessoas, trazer novas ideias, principalmente para o empreendedor, aí que a gente começa a ler e começa a ter várias ideias de livros, de uma forma geral, qualquer livro, não necessariamente algo voltado para o empreendedorismo especificadamente. Acho que você vai pegando algumas pílulas que você acaba trazendo para o seu negócio no dia a dia. E isso acho que acaba te evoluindo, fazendo pensar diferente e crescer como um todo. Eu vou me zoar o crescer como um todo, porque eu vou falar que eu não cresci, né? Ninguém falou nada, nem tinha me ligado. Eu ia te zoar que falar, cara, o bilhetinho que vai ter que fazer é gravar um áudio no WhatsApp para mandar para sua criança. E você? Cara, eu acho assim, quando você é jovem, você tem esse fator que você pode cometer erros que depois que você tá maior, você não pode. Então, eu acho que assim... se dedique ao máximo de coisas que você puder, desde leitura, esporte, como eu estava falando, que eu acho que te ensina muito. Só que eu acho que assim, você tem que se desafiar. E porque normalmente quando você se desafia, você abre aquele precedente de eventualmente poder cometer erros. E eu acho que
quando você é jovem, esses erros eles são permissíveis, assim, você, putz, ele errou, beleza, o jovem tem a ele é licença jovem, poética do erro. ele tá aprendendo, assim, etc. E hoje eu, assim, vejo muitos jovens com, assim, receio ali, de fazer as coisas, como se, putz, não posso me indispor, preocupado com essas coisas que estão de moda, né? Essa palavra de cancelamento, essas coisas e tal. E eu vejo que as pessoas, elas acabam se privando de, às vezes, fazerem coisas que poderiam dar certo, que poderiam... Não, eu não estou falando negócios, tá? Eu estou falando de experiências, assim. Acho que as pessoas, muitas vezes, elas deixam de fazer certas coisas ali com receio do que as pessoas podem achar e etc. E elas acabam deixando de fazer algo que futuramente elas vão olhar para trás e falar, putz, gostaria de ter feito isso. Essa experiência, às vezes, faria muito. Então, assim, se você é jovem, se arrisque, corra atrás, faça o que você tenha vontade de fazer. Não, logicamente, na medida do possível, seguindo a ética e o respeito. Seguindo a ética e o respeito, mas não se prive de fazer alguma coisa que você, eventualmente, não vá... putz, o que os outros podem achar, tá? Cara, vai ser feliz, porque lá na frente, se você não fizer, você vai se arrepender disso. Já aproveitando que você tá aí tá embalado nesse momento, Caraca, depois eu volto pra você. Vai abrir outro podcast. Vai brincando. Podcast de seguros. Estamos em 2022. A molecada, as filhas e os filhos de vocês nascem nesse mundo digital e já ainda os três com pouca compreensão do mundo de modo geral, mas em breve estarão aí navegando fora do modo Kids do YouTube. Sim. Quando eles não estiverem, eles vão poder acessar esse vídeo, que vai ter aí... a Júlia tá com... 1,5, 1,7. O Gabriel tá com... 3, a Alice tá com 2. Então vamos dizer que o Gabriel daqui uns 12 anos, 13 anos vai assistir esse vídeo. A Júlia, a Alice também. Queria que vocês deixassem um recado para eles que vão estar assistindo isso daqui bastante tempo. Espero que o YouTube mantenha esse vídeo no ar. Que recado que vocês dariam para eles lá com seus 15, 18 anos mais ou menos? Quer começar? Você começa aí? Tô pensando aqui. Eu acho assim, Tá ali, ó. O Gabriel, tá ali, vamos lá. Gabriel, Alice. E a Alice estão te vendo. Não, filhos, eu acho que vocês têm que ser felizes acima de qualquer coisa. Eu acho que na vida a gente tá aqui para ser feliz. Acho que independente do que vocês forem querer fazer aí lá da vida de vocês, busquem algo que te dê esse prazer, essa sensação de que eu tô no caminho certo, de que eu tô sendo feliz. Eu acredito que quando vocês estiverem lá, acho que o mundo vai estar muito diferente. O acesso às coisas vão estar muito mais fáceis, mas busquem aquilo que te dê prazer. Acho que independente, sejam pessoas coerentes, valorizem os seus amigos, valorizem as pessoas que estão ao seu redor e façam tudo que vocês entenderem que te dê prazer e que te tragam essa sensação de felicidade. Muito bem. Viu, filha? Você ouviu bem o que o tio Felipe tá falando. É isso aí. Tinha que ter uma função no YouTube lá para poder lembrete daqui 15 anos se colocar. Não, poder colocar para eles receberem um alerta. Pô, podia mesmo. Ia ser uma... Mas Talvez vai... Acho que tem um negócio, Alvinho, dá uma pesquisada depois. Não sei se foram vocês que falaram que tem uma ferramenta que você... Tipo, como chama aquele negócio que você enterra lá? Tipo a arca... Cápsula do tempo. Tipo a cápsula do tempo, só que é uma digital. Aí, se isso não tiver... Foi o Felipe do Abbott que falou. Legal. Tem uma digital, a gente pode colocar e começa a mandar. Porque o Marcelo, que fez o episódio anterior, ele também mandou e foi um recado muito parecido com o seu. Legal. Agora, depois de tudo isso que ele falou, eu achei que ele foi muito bem. Não, mas eu acho que, complementando, acho que é isso mesmo, com muito respeito, sempre fique muito próximo da família, seja feliz mesmo, busque realmente o que você tem vontade, sempre, de repente, aqui sua mãe vai estar sempre próximo de você, aberto para ouvir, te escutar, te dar apoio, te orientar também quando você tiver dúvidas, e é isso.
Viu? Ele Muito bom. sabe falar também. Muito bom. Acaba de nascer um quadro aqui no nosso AceleraCast, o quadro Mensagem para o Futuro. Legal. Ó, já faz a vinheta aí, Muito Mensagem para o Futuro. Cara, poxa, a gente conversa tanto, né? Há tanto tempo. E aí, às vezes, gostoso. a gente deixa passar isso de novo. Eu reforço uma fala que eu já trago algumas vezes aqui, da graça do podcast, de por algum tempo a gente poder trocar uma ideia mais profunda e talvez charuto nenhum ou pizza nenhuma pudesse levar a gente para esse nível. E registrar isso, né? Deixar registrado, exato. Acho que isso é mais legal. É muito legal. E aí a gente mandar no grupo do WhatsApp lá dos irmãos, com né? certeza. Legal. Cara, queria agradecer vocês. Se quiser Obrigado. deixar aí umas palavras finais, fiquem à vontade pra gente caminhar para o nosso... e acho que é isso, assim, um último conselho aí para quem tá empreendendo, busque sempre trabalhar ali com pessoas que te complementem e principalmente com pessoas que te tirem da zona de conforto, porque eu acho que isso é algo essencial, seja na área de vendas, na área de operações, marketing, o que for. Busquem ao seu redor colaboradores, fundadores, sócios que te tragam essa sensação. Porque não adianta, o nosso projeto ele não daria certo se eu e o Rodrigo ambos fossem excelentes vendedores. Acho que faltaria aquela questão operacional, ou se ambos fossem operacionais, acho que faltaria alguém que de fato botasse o dinheiro para dentro de casa. Então, é isso. Busquem pessoas que te complementem e que principalmente te tirem dessa zona de conforto, porque isso é o que vai te fazer escalar cada vez mais aí o seu negócio, independente do que você estiver fazendo. Isso, eu acho que complementando a questão do relacionamento, de você poder sair. Hoje em dia tá todo mundo muito WhatsApp, você tá naquela roda de amigos, tá todo mundo no telefone. Acho que tenta realmente desconectar que nem ele faz quando ele vai dormir. Justamente porque esse relacionamento é super importante, você acabar trocando informações, discutindo e sair com vários grupos de amigos, isso acaba te trazendo um relacionamento e ideias aí, acho que bem bacana para sua vida. Muito bom. Isso. Você falou de sair da zona do conforto. O coração, ele bate, né? Ele tem a linha cardíaca é assim, né? Imagina se ela fosse exatamente. pessoas muito iguais, é uma empresa muito igual, não tem troca, não tem É energia. que a gente tá falando, tem muitos muitos amigos que falam, pô, tem amigo, tá, vamos fazer, cara, pensa, vê se aquele cara de fato ele te complementa e vê se aquele cara... Não é só isso, essa questão essa história de evitar querer a calmaria a qualquer custo, não vai colocar ninguém numa zona de evolução. Exatamente, é isso. Acho que essa questão da zona de conforto, de sair com poucos amigos, tá sempre ali com aquela mesma turma, de, pô, liga para aquela pessoa que você encontrou e falou, pô, vamos marcar, sempre tem aquele que você fala, vamos marcar um dia, vamos marcar Clássico, e nunca né? marca. Cara, de fato, pô, marca, é legal, né? quando você acaba marcando com essa pessoa ou com outro grupo de amigos, você acaba ouvindo várias outras formas, outras experiências que as pessoas acabam vivendo e isso acho que acaba agregando bastante, né? E isso acho que foi algo bem bacana na minha vida aí, acho que na época de faculdade, depois todo mundo brincava que era para eu me candidatar a alguma coisa, porque todo lugar que eu ia eu conhecia gente, tava sempre cumprimentando. E então, assim até hoje, Nossa, até hoje. Você sai na rua com ele, você fala... Ele entrou no prédio aqui e já estava cadastrado no prédio, nem sabia. Eu nem lembrava que tinha vindo aqui. Então, eu acho que isso é bem importante justamente porque, de uma certa forma, te tira da zona de conforto, te traz novas experiências, novas ideias, e isso acho que pode agregar na sua vida como um todo, no negócio, ou justamente conversar com alguém que pensou numa ideia que você nunca tinha pensado, e de repente você se conecta e ali pode gerar bastante coisa nova aí que você não esperava. Repertório é fundamental para quem busca um empreendedorismo, para quem quer ter uma empresa, o empreendedorismo ou o intraempreendedorismo dentro da própria empresa. Hoje é possível empreender sem ter que sair, sem ter que criar e passar, né, comer todo o mato e a grama que vocês comeram aí. É possível. É isso. Valeu. Obrigado. Vamos terminar essa Sensacional. Cada vai botando assunto aqui, a Muito conversa bom. tá muito boa. Para você que assistiu a gente aqui até agora sim, se você gostou, aí você dá o likezinho no vídeo, porque o YouTube vai te mostrar mais vídeos parecidos. Se você estiver ouvindo a gente no Spotify, compartilhe, dê ali aquelas estrelinhas para esse conteúdo, também para a ferramenta, para a plataforma, sempre trazer conteúdos muito parecidos. Esse foi o AceleraCast, episódio 32. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.